Vamos ouvir hoje o professor José Oliveira, de Portugal, e com ele vamos refletir sobre a liberdade, a malária e o altruísmo eficaz. Hoje, dia 25 de abril, o dia em que registro estas palavras, assinala-se aqui em Portugal o Dia da Liberdade. Festejamos o fim de uma ditadura que durou 40 anos. Mas neste mesmo dia, em todo o mundo, assinala-se uma outra ditadura de sofrimento e de morte, que dura desde que há memória. É aquele tipo de ditadura que nos é imposta, a nós e a todos os outros animais, pela natureza. A mesma natureza que pensamos controlar e que mais uma vez nos colocou de rastos com uma doença invisível que nos tem dizimado aos milhões, a Covid-19. Agora imaginamos que nada poderia ser pior. Mas quem assim pensa está enganado. Uma outra doença, também ela invisível, durante muito tempo se pensou que também vinha pelo ar, pois diziam que era provocada pelo mau ar, malária. Sim, já ouviram falar dela, é a malária. Agora sabe-se que não é transmitida pelo ar, mas que ataca quando estamos mais indefesos, ataca quando estamos a dormir. E afinal vem pelo ar, mas na forma de um mosquito que nos morde e suga o sangue, e ao mesmo tempo nos injeta a sua saliva, que por vezes vem infectada com um parasita. É esse parasita que nos põe doentes e que pode levar a várias complicações em diferentes órgãos e que, em casos extremos, nos condena à morte. Então, por que se assinala mundialmente esta doença tão medonha? É bem possível que se queira lembrar que esta é mais uma ditadura da qual nos podemos ver livres. O Brasil também sabe de experiência própria que não é fácil livrarmos-nos de uma ditadura, principalmente quando quem é oprimido é pobre e não tem como se defender. Pois com a malária também é assim. São os mais pobres que mais morrem ainda hoje, e em África morrem mais ainda pela ditadura da malária do que pela ditadura da Covid. Mas se há coincidências felizes, esta é uma delas. Neste dia, para além da liberdade, temos mais um motivo para festejar: a criação de uma vacina contra a malária. E surgiu na renomada Universidade de Oxford, a mesma de onde surgiu uma das vacinas da Covid. Dizem-nos os especialistas que o grau de eficácia desta vacina da malária supera a das anteriores e está acima do limite traçado pela Organização Mundial de Saúde para valer a pena a sua distribuição em massa. Tem 77% de eficácia, o que significa que, na grande maioria dos casos, protege as pessoas desta doença que atinge milhões. Mas como fazer chegar a vacina a milhões em todo o mundo? Pois, todos os dias temos visto que isso não é fácil. Daí haver uma iniciativa para considerar o caso como urgente, para que se adotem medidas de emergência, como aconteceu no caso da Covid. E isso justifica-se, pois afinal a malária ainda atinge mais gente em todo o mundo. Quase 230 milhões em 2019, contra os atuais 147 milhões da Covid. E da mesma maneira que a economia está a ser afetada pela Covid, há muitos países que desde sempre foram empobrecidos pela malária. Fala-se em cerca de 5 anos para, na melhor das hipóteses, se conseguir vacinar centenas de milhões de pessoas, para tentar reduzir as centenas de milhares de mortes para dezenas de milhares. O que fazer então para proteger até lá os mais pobres enquanto estes dormem? Será que ninguém quer saber disso? Felizmente há quem se preocupe. Felizmente há quem perceba o valor da liberdade. A liberdade que não é valiosa, a não ser quando é acompanhada da dignidade e da capacidade de decidir o que é bom para nós, tendo a saúde para poder concretizar esses desejos e ser feliz. Na comunidade do altruísmo eficaz, também nos preocupamos com isso. Quando perguntamos qual é o maior bem que podemos fazer, entre muitas outras respostas difíceis de obter, já chegamos a uma, que é precisamente combater doenças como a malária, que são esquecidas por muita gente. E o esquecimento também é uma forma de impotência, e muitas vezes é assim que sobrevivem ou que se impõem ditaduras muito cruéis.
Mas há muito que nos lembramos de cobrir com uma rede os mais pobres durante o seu sono. Uma rede tratada com inseticida que protege especialmente as mulheres grávidas e as crianças mais pequenas, que são as maiores vítimas deste flagelo. Poderia haver maiores vítimas desta discriminação e esquecimento? Mulheres e crianças de cor. Organizações como a Fundação contra a Malária, a The Against Malaria Foundation, conseguem levar às paragens mais distantes do mundo este manto protetor que as livra da ditadura da morte. Até ao dia em que a vacina acabe totalmente com esta doença, eu e você podemos ajudar, pois apenas com cerca de $2 podemos proteger 2 pessoas durante cerca de 3 anos, fazendo chegar uma dessas redes aos mais pobres de África, da Índia ou de outros lugares onde a pandemia da Covid ainda os tornou mais indefesos. E é bem possível que depois de passar o pior desta pandemia, as marcas da sua passagem os deixem ainda em pior situação para lidar com a malária. E essa ajuda será realmente eficaz? Bom, há uns 9 anos que faço doações para proteger da malária os mais pobres, e de outro modo seria muito difícil, se não mesmo impossível, que um mero professor de artes conseguisse proteger de uma doença mortal mais de 12.000 pessoas. A vacina sempre foi um sonho, perseguido há quase um século. E para essa gente ainda será um sonho, até o dia em que sintam uma pequena picada no seu braço, não do pesadelo que lhes traz o mosquito, mas da realidade da vacina que os torna livres dessa doença, fazendo com que esta também passe à história, como já conseguimos com outras doenças. Até lá, deixo-lhe os meus votos de feliz Dia da Liberdade, para que tenha saúde e capacidade de construir a sua própria felicidade. E tanto melhor, se isso passar por ajudar quem mais precisa, para que estes também sejam livres para construir a sua própria felicidade. Viva a liberdade! Agradecemos imensamente a participação do professor José Oliveira, de Portugal. Ele que é um dos primeiros membros do movimento do altruísmo eficaz e é um dos que colabora muito com os grupos do altruísmo eficaz aqui no Brasil. Até outra reflexão.